Por mais incrível que pareça, há no meio cristão pessoas que negam a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Essas pessoas não negam a divindade de Jesus e do Espírito Santo porque acordaram pensando: Jesus não pode ser Deus, ou o Espírito Santo não pode ser Deus. Elas apresentam base bíblica. Muito embora eu pense que essa base bíblica é equivocada, e eu vou provar isto neste vídeo, mesmo assim eu respeito o posicionamento delas. Não concordo, mas respeito. Este vídeo tem o objetivo de esclarecer a dúvida de algumas pessoas. Elas não têm uma posição firme, estão no meio, elas não sabem de que lado elas devem se posicionar. Eu vou levantar aqui alguns questionamentos com o intuito de fazer você refletir e chegar a uma conclusão. É claro que eu vou levantar estes questionamentos com base bíblica. Se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo, se você achar que este vídeo foi útil, importante, relevante para você, eu vou pedir para você deixar o teu like, deixar o teu parecer nos comentários e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ok? Então eu vou começar a abordar este assunto da seguinte forma. Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Qualquer Deus que nós criarmos além de Deus Pai, ok? Entenda aqui o meu raciocínio. Qualquer Deus que nós criarmos além de Deus Pai, nós estaremos no pecado da idolatria. Essas pessoas que não aceitam a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo não deveriam estar no cristianismo, porque o cristianismo é um movimento liderado por quem? Por Cristo. Se o cristianismo é um movimento liderado por Cristo e nós agradecemos muito a Cristo, nós adoramos a Cristo pelo que Ele fez por nós, essas pessoas estariam no pecado da idolatria, porque estariam a ter outros deuses além de Deus Pai. Não é mesmo? O que você acha disso? Deixe nos comentários. Agora, há um outro ponto que eu quero abordar aqui neste vídeo também. Mateus 28, versículo 19. Jesus recomenda aos discípulos, os discípulos daquele tempo e nós, os discípulos de Jesus dos nossos tempos, a batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Veja que Jesus coloca o Filho, o Espírito Santo, numa lista onde Deus Pai está presente. Por que Jesus fez isso? Algumas pessoas vão argumentar que Mateus se atrapalhou, outras pessoas vão argumentar que houve um acréscimo no texto, e outras pessoas podem argumentar: Jesus aqui estava a mencionar os seres celestiais. Mas, se Jesus estava a mencionar os seres celestiais, por que Jesus não acrescentou os anjos? Por que Jesus falou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É algo para você pensar, ok? Bom, um outro ponto que eu quero levantar aqui é Marcos capítulo 1, versículo 24. Jesus vai expulsar um demônio num jovem, uma pessoa, e o demônio olha para Jesus e fala assim: bem sei quem tu és, o Santo Deus. Vamos entender aqui o que são demônios. Os demônios outrora foram anjos de Deus, estavam lá no céu, servindo a Deus. Depois da rebelião, depois deles firmarem o seu compromisso com o inimigo, com Satanás, foram expulsos do céu. Ou seja, os demônios conhecem a estrutura celestial. Ok? Os demônios olham para Jesus e falam que Ele é o Santo Deus. Se os demônios que estavam lá no céu reconhecem Jesus como o Santo Deus, quem somos nós para não reconhecermos a divindade de Cristo? Um outro ponto que eu quero levantar aqui neste vídeo, João capítulo 1, um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Eu vou ler aqui para não me equivocar, certo? Muitas das vezes eu tento recitar esses versículos e eu esqueço uma ou outra palavra. Eu não quero cometer nenhum equívoco, portanto eu vou ler aqui convosco, ok? Versículo 1 diz o seguinte, vai passar uma moto aqui. Ok, passou.
Versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sublinha, o Verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Presta atenção nisso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora vamos entender quem é o Verbo. Versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Obviamente está a se referir de quem? Está a se referir a quem? A Jesus. É muito claro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora faz muito sentido os versículos 26 e 27 de Gênesis 1. Eu vou ler aqui para vocês. Que diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja que Deus aqui não estava a brincar de ter amigos imaginários. Deus falou: façamos o homem, porque tinha mais de um ser presente neste lugar. Eu posso te provar. Na verdade, eu já te provei que um desses seres é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, Deus Filho. Agora vou te provar que o Espírito Santo também estava lá. Se você for em Gênesis capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 2 para você entender, ok? Versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós podemos entender que o Espírito Santo estava presente na criação, Deus Filho estava presente na criação e Deus Pai estava presente na criação. Camupa, mas como pode ser 3 pessoas em uma? Eu quero que você pense num ovo. Tem a casca, tem a clara e tem a gema. Eu quero que você pense numa banda constituída por pianista, guitarrista e alguém que toca contrabaixo. Eles estão a tocar instrumentos diferentes, mas contribuindo para uma só música. O ovo, mesmo tendo diferentes partes, é um ovo, ok? Então, são 3 seres com o mesmo propósito. Eu espero que você tenha entendido. É bem provável que você já ouviu essa explicação várias e várias vezes, mas eu quero que você reconsidere, eu quero que você pense um pouco nisso, ok? Agora, um outro ponto que eu quero levantar aqui é que quando nós vamos no Antigo Testamento, especificamente em Isaías 41, vamos ler Isaías 41, versículo 4. Deixa eu achar aqui. Opa, estavas aqui. Estavas aqui, Isaías. Ok, Isaías 41, versículo 4, diz assim: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu sou o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. O primeiro e com os últimos eu mesmo. Ou seja, Deus é o primeiro e o último. Ok? Sublinha isso, o primeiro e o último. Quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 a 11, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse
22, versículo 13, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós sabemos que o texto aqui, se você ler o contexto, vai perceber que está a se referir de Jesus Cristo, está a se referir a Jesus Cristo. Agora, veja que Jesus Cristo tem as mesmas prerrogativas que Deus no Antigo Testamento. Se Jesus não for Deus, isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Vou ser aqui muito irônico. Seria Jesus Cristo, o anticristo mencionado em 2 de Tessalonicenses 2, versículo 4? Porque se Jesus não for, de fato, Deus, ele se encaixaria perfeitamente na descrição que nós encontramos em 2 de Tessalonicenses 2, versículo 4, ok? Que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu acho que eu fui longe demais, né? Mas seria Jesus o anticristo? É claro que não. É claro que não. Jesus é Deus. Há muitos outros textos bíblicos que comprovam a divindade de Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 3, versículo 8 a 12. Você vai ver que Deus vai se referir a Jesus Cristo, vai chamá-lo 2 vezes de Deus e 1 vez de Senhor, o próprio Deus. Ok? Então eu vejo aqui que o problema é que muitas pessoas que não acreditam na divindade de Cristo, na divindade do Espírito Santo, elas não leem a Bíblia, se deixam levar pela opinião, pelo senso comum. As pessoas falam uma coisa e todo mundo segue. É isso que eu vejo. Essa é a minha opinião sincera. Eu falo isso com todo o respeito. Porque se você parar para analisar minuciosamente a palavra de Deus, você vai entender que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Agora, eu tenho que deixar muito claro que essa é uma estrutura que, muito embora nós usamos aquilo que está ao nosso alcance para tentarmos explicar, nós nunca vamos compreender completamente até chegarmos no céu. Nós não vamos compreender completamente isso. Essa é uma estrutura que vai além daquilo que nós podemos compreender como seres humanos, certo? Então, eu quero deixar muito claro que, muito embora a Bíblia nos dê essa base para nós entendermos que, de fato, são 3 seres trabalhando para um único propósito, ainda assim é algo que passa para além da nossa imaginação, ok? Eu quero terminar este vídeo te mostrando um outro versículo bíblico. Talvez, meu objetivo aqui não é te convencer, ok? Quero que você entenda isso. Meu objetivo aqui não é te convencer. Meu objetivo aqui é que você repense na divindade de Cristo e do Espírito Santo. 1 João 5, versículo 7, diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, ou seja, o Verbo. O que é... Como é que eu explicaria isso da melhor forma? O sinônimo de verbo é palavra, certo? O verbo é uma palavra, ok? Então, veja que aqui diz: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Isto está na Bíblia. Isto está na Bíblia. Confesso que eu nunca vi alguém usar este versículo bíblico como justificativa da Trindade, mas está aqui mais um versículo bíblico para vocês pensarem a respeito. Bom, este foi o vídeo de hoje. Fico muito feliz de você ter assistido este vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, deixa o teu parecer nos comentários e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.